Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, livro no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Mais uma manhã na presença de Deus, as nossas casas sendo invadidas pela glória de Deus, cheias da presença do nosso Senhor. Que o Espírito Santo esteja nesta manhã falando ao teu coração, falando em tua casa, que os nossos ouvidos estejam mais uma vez abertos para ouvirmos a palavra de Deus. Mesmo em nossas casas, Deus tem feito coisas grandes, coisas novas, coisas tremendas. Eu creio que mais uma vez, Deus já está operando em nossas vidas, em nossos lares. Aqueles que depois estarão vendo o vídeo, porque todas as lives ficam gravadas. Queremos que também serão alcançados. Esta é a nossa oração, que Deus esteja sempre se manifestando através de tudo aquilo que nós fizermos no seu reino, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler então 2 Reis capítulo 6, versículo 8 em diante. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, entre tantos ensinamentos, entre tantos princípios, entre tantas verdades tremendas para as nossas vidas, uma das grandes lições, um dos grandes princípios, uma dessas grandes verdades é que existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra sobrenatural. Existe uma guerra entre o céu e o inferno, e a humanidade participa também desta guerra. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, cidadãos dos céus, fazem parte então do exército de Deus. A palavra do Senhor declara, através do apóstolo Paulo no livro de Efésios, que existe uma guerra que não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os exércitos malignos que estão justamente na dimensão espiritual, e que por isso devemos estar revestidos do poder de Deus, de toda a armadura de Deus, porque há uma guerra e não há como o homem se abster dela, não há como o homem evitá-la, não há como o homem deixá-la de lado. Aqueles que servem a Deus
fazem parte do exército de Deus e precisam se posicionar. A palavra do Senhor declara, Paulo diz, quando ele diz que a guerra não é contra a carne e o sangue, ele está dizendo, a nossa guerra não é contra um homem, contra uma mulher, não é contra o ser humano, bem que muitos, infelizmente, são usados pelas trevas, são usados por espíritos malignos, e bem é verdade que até o povo de Deus, se não tomar cuidado, como também está escrito, se der lugar ao diabo, acaba muitas vezes sendo usado também para as trevas, para ferir, para magoar, para escandalizar, para atrapalhar aquele que está realizando a obra de Deus. Há uma guerra espiritual. E precisamos então ter essa consciência, esse entendimento constantemente, para não esquecermos de que a realidade espiritual, ela é fundamental para as nossas vidas, para não pensarmos, acharmos que o que acontece conosco é circunstância do destino, é circunstância do dia a dia, são coisas normais, são coisas naturais. Na verdade, no meio dessa guerra espiritual, anjos estão pelejando por nós, espíritos malignos estão pelejando contra nós, e sim, eles usam situações, usam pensamentos, usam palavras de outras pessoas, usam homens e mulheres para se levantarem contra as nossas vidas, para que não venhamos permanecer na posição em Cristo, para que não venhamos desfrutar da bênção de Deus, para que não venhamos dar continuidade ao que Cristo já começou a fazer em nossas vidas, para que não sejamos filhos fortes, filhas adoradoras, homens e mulheres realmente de Deus. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos uma guerra espiritual. E somos alertados a estarmos preparados para vencermos toda a astuta cilada de Satanás. Nesse texto que nós acabamos de ler, segundo Reis capítulo 6, versículo 8 em diante, nós temos algumas lições, alguns princípios. A primeira lição, o primeiro princípio é justamente esse. Existe um reino espiritual. Existe uma guerra espiritual. E nós não podemos dar de ombros, não podemos fechar os olhos para isso, não podemos dizer, eu não quero me envolver nesta guerra, eu vou viver a minha vida do jeito que eu achar melhor, eu não vou ser tão crente assim, eu não vou ser tão radical assim, eu vou viver mais ou menos aqui na igreja, mais ou menos ali no mundo. Mas a verdade é que o soldado, o guerreiro de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, independente da sua idade, foi chamado também para guerrear. E quando nós não nos posicionamos nessa guerra, nós somos atingidos. Lembrando mais uma vez, o apóstolo Paulo, quando diz para nos revestirmos com toda a armadura de Deus, ele continua dizendo, para que possamos ficar firmes quando vier o dia mau. O dia mau vai passar, e aqueles que estiverem revestidos da armadura, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, aqueles que estiverem realmente firmados na rocha que é Cristo, vivendo a palavra de Deus, o dia mau vai passar, os exércitos malignos virão, os ataques virão, mas aquele que estiver firme no Senhor, permanecerá de pé. Este é o motivo porque, infelizmente, crentes, homens e mulheres de Deus, às vezes alguns com muitas experiências, homens com ministérios tremendos, mulheres com ministérios tremendos, em algum momento de suas vidas, abaixam a espada, tiram a armadura, descansam, relaxam, mas o profeta diz que o nosso descanso não é aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estaremos em guerra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, o rei da Síria vai sempre procurar levantar emboscadas contra nós. Nós acabamos de ler que o rei da Síria queria matar o rei de Israel, queria tirar a sua vida, e ele de alguma forma ficava sabendo por onde o rei de Israel ia passar, e ele montava então emboscadas para matar o rei de Israel, para ferir o exército de Israel. E a Bíblia fala que não foi apenas uma nem duas, ou seja, foram várias vezes que ele procurou, com as suas emboscadas, seus ataques, tirar a vida do rei de Israel,
mas ele teve as suas intenções frustradas. Por quê? Porque havia um profeta em Israel, que muitas vezes nós encontramos esse profeta sendo chamado na Bíblia de o homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, o homem que recebia de Deus a revelação, a direção, e avisava ao rei de Israel: não passe pelo lugar que o Senhor está determinando passar, porque há uma emboscada. Tome outro caminho, tome outro rumo. E isso incomodou tanto o rei da Síria, porque ele mobilizava o seu exército, mobilizava os seus homens, tinha os seus gastos, e a esperança em seu coração de resolver uma situação, de tirar a vida do rei de Israel, e os seus planos eram frustrados. Até o momento então que ele se levanta, ele diz: quem aqui dos meus homens de confiança, na verdade é um espião, é um traidor, está do lado do rei de Israel? Porque tudo que nós falamos aqui, o rei lá fica sabendo. Aí um dos seus homens levanta e diz: não há espião, não há traidor, não há ninguém em nosso meio que seja do lado de lá, mas é que lá em Israel tem um profeta, o profeta Eliseu, e ele sabe tudo que o Senhor fala, e ele então avisa ao rei, e por isso as emboscadas não funcionam. Então, além de nós vermos que há uma guerra espiritual, além de nós vermos que o inferno, as trevas, querem armar emboscadas, querem nos pegar às vezes de surpresa, e às vezes não é nem de surpresa. Às vezes o inferno, as trevas, o pecado, ele vai se manifestando aos pouquinhos, mas nós vemos em vários momentos na palavra de Deus, como vemos nesse momento aqui também. Deus, quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, quando estamos ligados em Deus, quando temos comunhão com Deus, por isso a importância de lermos a palavra de Deus, por isso a importância de orarmos, a importância de adorarmos ao Senhor, a importância de vivermos uma vida agradável a Deus, sacrifícios agradáveis, a importância de vivermos sim em santidade, nos afastarmos do pecado e nos afastarmos da aparência do mal, para que possamos, assim como Eliseu, ouvir a voz de Deus, nós também possamos ouvir a voz do Senhor. Para que ouvindo a voz do Senhor, não sejamos pegos de surpresa. Se você assistiu o vídeo da quarta-feira passada, da live de quarta-feira passada, nós pregamos ali no livro de Neemias, e nós vimos mais uma vez como aqueles homens inimigos de Israel se uniram, se aliançaram para tentarem matar Neemias e matar os homens de Jerusalém. E mais uma vez, nós vemos Deus falando com Neemias, Deus alertando Neemias, Deus alertando o seu povo, e mais uma vez os planos dos inimigos do povo de Deus, os planos foram frustrados. Eu posso dizer para você, porque é o que está escrito na palavra de Deus, a guerra nunca vai cessar, a guerra nunca vai parar. Mesmo que em alguns momentos, em um tempo, um grande tempo, venhamos viver um tempo de refrigério, não sintamos o mover das trevas, não venhamos até mesmo de certo modo perceber o que o diabo está tramando contra nós, porque não sentimos os seus ataques, mas é porque estamos justamente sendo guardados por Deus, porque estamos buscando a Deus em todo o tempo. Às vezes sentimos sim um ataque. Às vezes, Deus até permite que algumas coisas venham mexer com as nossas vidas, mas não é porque estamos em pecado, não é porque estamos falhos, mas é justamente porque Deus sabe que nós estamos capacitados a resistirmos àquele ataque, e tudo vai contribuir para o nosso bem, porque amamos a Deus. Aquele rei da Síria armou várias emboscadas para procurar tirar a vida do rei de Israel. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele recebia a revelação do alto. Deus quer falar com você. Deus não quer que você seja pego de surpresa, despercebido. Por isso é importante estarmos sobre os muros, alertas, vigilantes, clamando, orando, buscando a Deus,
porque nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra diz, através do apóstolo João, que Deus, Ele vai nos fazer saber todas as coisas, justamente porque temos o seu Santo Espírito. Precisamos estar cheios da glória da presença de Deus. Um outro princípio tremendo é justamente que além de Deus revelar, além de Deus mostrar, é que Deus, Ele nos livra. Deus, Ele nos guarda. Deus vem em nosso socorro. Quando avisaram o rei da Síria, onde o profeta Eliseu estava, ele mandou um grande exército. Ele não mandou apenas meia dúzia de homens. Você acabou de ler comigo que ele enviou cavalos, carros e um grande exército. E um grande exército de tal maneira que quando esse exército chega durante a noite, ele cerca toda a cidade para prender apenas um homem. E quantas vezes o inferno, as trevas se levantam contra nós. E tantos ataques, tantos espíritos malignos, tantas situações se levantam, pensamentos, às vezes sentimentos, pessoas usadas pelo diabo. Mas aí nós chegamos numa parte que mais uma vez nos mostra como a guerra espiritual é real, é verdadeira, mas como Deus zela e peleja por nós, como Deus nos guarda. Pela manhã o servo, o discípulo de Eliseu se levanta, acorda, e ele olha e ele vê nos montes os exércitos inimigos, e ele corre então para o seu senhor, para o profeta, e diz: olha, estamos cercados, cavalos, carros estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor, no caso dos montes. E ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Nesse momento Eliseu, ele dá duas palavras. A primeira ele diz para aquele rapaz, para aquele servo, dizendo: olha, não temas. E nesta manhã, nesse momento, você que está nos assistindo online, ao vivo agora, você que vai estar nos assistindo no vídeo, quero dizer para você, se você tem Cristo no teu coração, se você está cheio do Espírito Santo, eu quero dizer para você: não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Não temas, porque o Senhor, Ele tem prazer, Ele se alegra em guardar o seu povo, em guardar a sua igreja. Mais uma vez lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí talvez muitos digam, pensem, se questionem: mas se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, por que tem tantos irmãos, tantas irmãs? Por que tem tanta gente caída, tanta gente desanimada, tanta gente que se esfriou, tanta gente que saiu da igreja? Porque a verdadeira igreja de Cristo é uma igreja santa, é uma igreja compromissada com a palavra, é uma igreja compromissada com a oração, é uma igreja compromissada realmente, aliançada com o Senhor. E enquanto nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, não há como o diabo conseguir nos abater e nos derrubar. Essa é a verdadeira igreja. Mas mesmo que infelizmente irmãos e irmãs fiquem pelo meio do caminho, e mesmo que nós estejamos indo atrás deles e procurando trazê-los de volta para o aprisco, para o arraial, para a casa de Deus, muitos já decidiram: não quero voltar, quero viver agora a minha vida, quero dar um tempo agora para mim, quero experimentar o mundo. Quantos jovens na face da terra que já experimentaram as bênçãos, a glória de Deus. Quantos jovens na face da terra, adolescentes, que já tiveram seus nomes escritos no livro da vida, cheios do Espírito Santo, mas não vigiaram, a tal ponto que abriram as suas bocas e tomaram a decisão: eu agora quero experimentar o que o mundo oferece. E infelizmente nem todos voltam depois para a casa de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer
contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que, infelizmente, irmãos e irmãs fiquem pelo meio do caminho, espero que isso não aconteça com você, que está nos ouvindo nesse momento. A vitória final ainda é e sempre será da igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra lição, outro princípio tremendo, é que Eliseu, depois que ele diz, não temas, ele continua declarando, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra a realidade da guerra espiritual, a realidade da existência de anjos, de espíritos malignos, e que nós devemos estarmos o quê? Posicionados. Quando Eliseu diz para aquele homem, para aquele rapaz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, está dizendo, maior é o exército que está conosco, o número de guerreiros que está conosco, o número de anjos que está conosco é maior do que o exército espiritual, o número de guerreiros malignos, de espíritos malignos, que está com o exército do rei da Síria. Isso quer dizer que há sim uma guerra espiritual, e que mesmo que você não veja, mesmo que você não olhe com os olhos espirituais, você sabe que está escrito na palavra, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Eliseu ora pedindo, Senhor, abre os olhos do meu discípulo, do meu servo, para que veja. E o Senhor naquele momento abre os olhos daquele rapaz, e quando ele olha então com os olhos espirituais, ele vê que o monte também estava cercado agora de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Com o exército do rei da Síria estavam os espíritos malignos. Com o exército do rei da Síria estavam as trevas, estava o inferno. Mas ao redor do profeta, do homem de Deus, Eliseu, estava o exército de Deus, estavam os anjos do Senhor. Há sim uma guerra espiritual. E nesse momento, quero lembrar você, mesmo que você não veja anjos, mesmo que você não veja demônios, espíritos malignos, eles existem. Talvez alguns não entendam, mas é uma palavra direcionada para a igreja, e aqueles que não fazem ainda parte da igreja vão sendo também abençoados e vão aprendendo. É uma guerra, há uma guerra espiritual. E mesmo que eu não veja anjos aqui agora do meu lado, eu sei que eles estão ao meu redor. Mesmo que você não veja com os teus olhos naturais ou olhos espirituais, pode ter certeza que nesse momento tem espíritos malignos tentando derrubar você, espíritos malignos vindo contra a tua vida, vindo contra a tua família, vindo contra a tua casa. Mas, se você estiver firmado no Senhor, pode ter certeza de que ao teu redor há um exército de anjos te guardando e pelejando por você. Então a posição que nós temos que tomar, porque vou repetir o que acabamos de dizer, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus, e os livra. Se nós não estivermos temendo a Deus, como o anjo poderá nos livrar? Como o anjo poderá lutar por nós realmente todas as nossas lutas? Como estaremos fortalecidos para resistir o dia mau? O apóstolo Paulo, mais uma vez usado pelo Senhor, ele declara que nós não devemos dar lugar ao diabo. Os apóstolos declaram sobre essa guerra em vários momentos. Está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ao nosso redor está o Senhor. A palavra diz que o diabo brama como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, procurando uma oportunidade, atacando em todo o tempo. Mas ao nosso redor está o guarda de Israel, está o leão da tribo de Judá. Ao nosso redor está o Senhor, ao nosso redor estão os anjos de Deus. E há uma guerra,
e nós precisamos nos posicionar nessa guerra. Se não nos posicionarmos, nós seremos vencidos, seremos derrotados, ficaremos aflitos, angustiados, desanimados. A dimensão espiritual, na verdade, ela é muito mais real do que os nossos olhos veem no mundo natural. Nós fomos criados por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. E justamente por causa disso, o inferno tem uma raiva, uma fúria tremenda contra o homem. Porque o diabo quis ser maior que Deus e porque ele não conseguiu, é lógico, ele procura atingir a coroa da criação, que é o ser humano. Ele procura logo atingir a família. Ele procura atingir a igreja do Senhor. As duas instituições levantadas, criadas, fundadas por Deus nesta terra. A família, a igreja e a família. Nós vemos, então, em vários momentos na Bíblia, enquanto Josué estava pelejando com o exército de Israel contra os amalequitas, Moisés estava no cume do monte com as suas mãos levantadas. E enquanto ele estava com as suas mãos levantadas, Josué vencia. Quando ele baixava as suas mãos, por causa já da sua avançada idade, e ele baixava de cansaço, os amalequitas começavam a vencer. Aí nós vemos que algo interessante também acontece. Dois homens, Arão e Hur, se aproximam e colocam Moisés sentado sobre uma pedra, e cada um ajuda a segurar os braços de Moisés, e aí Josué vence a guerra. Josué aprendeu com Moisés, e precisamos aprender com a palavra de Deus. Josué agora líder, ele estava também em uma guerra, e ele diz: levantarei a lança, vou estender a lança e só vou abaixá-la depois que nós vencemos a guerra. E Josué agora mais uma vez, também crendo no espiritual, no sobrenatural, ele levanta a sua lança e só retira, só retrai a sua lança depois que ele vence aquela batalha completamente. Nós vemos em outro momento Josué também diante das muralhas de Jericó, e o anjo do Senhor, o comandante dos exércitos, falando com ele, dizendo: olha, eu já entreguei na tua mão o rei de Jericó, os valentes, o povo de Jericó. E nesse momento, mais uma vez Deus está repetindo para você esta palavra, ou talvez muitos estejam ouvindo pela primeira vez: Deus já entregou nas tuas mãos Jericó e todos os inimigos. Irmãos, em toda a Bíblia nós vemos homens orando, homens clamando, e em nenhum momento de vitória não houve oração, não houve adoração, não houve o cumprimento da palavra de Deus. Em todos os momentos de vitórias, de milagres, de livramentos, na palavra de Deus, que o Senhor concedeu a um homem, a uma mulher, uma família, uma tribo de Israel, a nação de Israel, a igreja do Senhor, sempre estiveram presentes a oração, sempre estiveram presentes o louvor, sempre esteve presente a palavra de Deus. Contra a igreja que ora, contra a igreja que adora, contra a igreja que tem compromisso com a palavra, que não olha para a direita nem para a esquerda, mas permanece no caminho, a vitória ela é certa. Você lembra do profeta Daniel também, quando ele se entristece e ele quer agora uma resposta de Deus, e a palavra diz que durante 21 dias ele ora e jejua, e no 21º dia, um anjo do Senhor vem até a sua presença e diz: olha, Daniel, você é um homem amado por Deus. As tuas palavras, ou seja, as tuas orações, desde o primeiro dia, chegaram à presença de Deus. E eu vim para te trazer a resposta. Mas quando eu vim, um espírito maligno se colocou diante de mim, e eu fiquei lutando com esse espírito maligno. Aí Deus manda um outro anjo, e esse anjo está pelejando com esse espírito maligno para que eu pudesse trazer a tua resposta. Irmãos, há uma guerra espiritual.
O inferno não quer que você receba as suas respostas, mas nós recebemos respostas quando clamamos a Deus, quando perseveramos, quando não desistimos. E mais uma vez eu quero te lembrar então, não importa o tempo que possa levar, talvez você receba a resposta em um dia, talvez você receba a resposta em uma semana, em 21 dias, em meses, talvez passe mais do que isto, mas com certeza, desde o primeiro dia que você propôs no teu coração, conhecer a vontade de Deus, falar com o Senhor, Deus ouviu a tua oração, tem ouvido a tua oração, e a bênção, a vitória já foi determinada sobre a tua vida. Assim, uma realidade espiritual. Estamos em meio a uma guerra espiritual todos os dias. Mas todos os dias, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como você está nesse momento? Onde está a tua espada? Onde está a tua armadura? Como está o teu coração? A palavra ainda diz, através do apóstolo Paulo, que o diabo procura levantar fortalezas malignas nas nossas mentes, para que não sejamos obedientes à palavra de Deus. Mentiras, filosofias, princípios mundanos, questionamentos, acusações, mas ele diz que as armas do nosso exército são espirituais, para derrubarmos essas fortalezas. Não permita que o inferno consiga levantar fortalezas na tua cabeça, na tua mente, mas se ele tem levantado, se ele já levantou, nós vamos jogar essas fortalezas por terra em nome de Jesus. Se tem alguma muralha de Jericó diante de você, nós vamos jogá-las por terra em nome de Jesus. Se você está cercado e com certeza do teu derredor existem demônios, existem espíritos malignos, as trevas vêm contra a tua vida, nós vamos continuar orando, porque cremos que ao teu redor está o anjo do Senhor, estão os anjos do Senhor. Mas se houver alguém nos assistindo nesse momento, participando desse culto, ouvindo a palavra de Deus, e que esteja dizendo no seu coração: o anjo não está ao meu redor, eu não estou recebendo livramento, eu já caí na emboscada, eu estou caindo nas emboscadas, eu não vigiei, eu parei de orar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de adorar, não ouço mais o Espírito de Deus falar comigo. Não porque o Espírito de Deus tenha parado de falar contigo, porque Deus nunca para de falar com a sua igreja, mas o coração se esfria de tal maneira, o coração endurece de tal maneira, que muitos deixam de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas nesse momento, nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos clamar ao Senhor. E aqueles que estão de pé, aqueles que estão como Eliseu, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, nós vamos pedir para que o Senhor renove, fortaleça ainda mais a cada um que está nesse momento participando conosco. E aqueles que estão fracos, desanimados, que desceram dos muros, aqueles que não têm mais vigiado, aqueles que sabem que estão sendo atacados, aqueles que perderam por um momento esta noção e até dizem: isso que está acontecendo comigo é o destino, faz parte da vida, faz parte do campo natural. E vamos orar para que você possa também se levantar nesse momento e voltar a subir os muros e a ser revestido da armadura de Deus, a se revestir da glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que está sendo colocado aí o nosso disco Oração. Aí me informaram agora que 3 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus.
Amém? Então você que está nos ouvindo, você pode orar aqui conosco, depois você pode ligar para o número que está aí do vídeo e receber também uma palavra, receber uma oração específica. E vamos continuar compartilhando, vamos continuar anunciando, divulgando. E lembrando a vocês que quanto maior o número de likes, não é porque nós queremos aparecer, não é isto, mas quanto maior o número de visualizações, o número de likes, o próprio YouTube vai indicando para outras vidas. Então são vidas, são outros lares que vão sendo alcançados pela palavra de Deus, que podem ter então a oportunidade de ouvirem a voz do Espírito Santo, de ouvirem os louvores, de glorificarem ao Senhor juntamente conosco. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Eu creio que os anjos já estão entrando nos lares. Eu creio que a glória de Deus já está sendo derramada. Mas a verdade é que infelizmente Deus quer entrar em todos os lares. Infelizmente a verdade é que a glória de Deus quer alcançar, quer se manifestar em todos os lares, em todas as casas. Mas é necessário querer, desejar, abrir mão de tudo aquilo que justamente está impedindo que Deus se manifeste, pedir perdão pelos pecados, se arrepender dos pecados, pedir a misericórdia de Deus e falar e declarar: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão na casa do Senhor, mas estão frios, desanimados, falarem com Deus: Senhor, eu quero voltar. Ou falar: Senhor, eu estou na tua casa, mas estou longe de ti, eu quero voltar à tua presença. E aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, eu creio que esta é a grande oportunidade para você dizer com a tua boca o que você está crendo no teu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador. Eu recebo em meu coração nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem ir louvando. E feche teus olhos conosco, se você puder fechar os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque temos a certeza de que os teus anjos estão conosco. Te louvamos, Senhor, porque temos a certeza de que somos templos do Espírito Santo e Ele habita em nós. Te louvamos, Senhor, porque temos a certeza de que a tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu tens nos guardado, que tu tens nos livrado, que, Senhor, sempre que passamos pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, nos consolando, nos ajudando, nos enchendo, nos fazendo transbordar com óleo, com a unção do teu Espírito Santo. Pai amado, nesse momento, mais uma vez, estamos em tua presença e te pedimos, Senhor, por cada vida que está nos assistindo. Aquelas vidas, Senhor, que estão sobre os muros, alertas, vigilantes, cheias do teu Espírito, guerreando. Ah, Senhor, nós pedimos, continua tocando em seus corações, que elas não venham se distrair, que elas não venham descer dos muros, que elas não venham deixar, Senhor, de te adorar, que elas não venham parar, Senhor, de te buscar e de clamar. Pai amado, dá-lhes a porção dobrada do teu Espírito, assim como o profeta Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Pai amado, derrama sobre cada um de nós mais e mais do teu Espírito. Aqueles que estão frios, desanimados, abatidos, cabisbaixos, aqueles que estão em pecado, aqueles que se afastaram da tua casa, da tua presença, nós repreendemos as trevas, repreendemos ataque nas mentes, repreendemos todo ataque do coração e pedimos a tua bênção, Pai amado. Vai quebrando as fortalezas, vai quebrando, Senhor, vai quebrando a dureza do coração, e que possam decidir nesta manhã voltarem para ti. Aqueles que estão nos assistindo, que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, que nesse momento, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, participando desse culto, possam dizer com as suas bocas, com seus lábios:
Eis-me aqui, Senhor, eu entrego o meu coração. Você que está nos assistindo, se desejar, escreva aí o teu nome. Fala aí no chat aí do vídeo. Manda mensagem agora para nós. Diga, eu estou aceitando a Cristo. Eu quero receber Cristo no meu coração. E nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Depois nós estaremos orando mais um pouquinho. Vamos louvar o Senhor com esse. Jesus, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Pode continuar. Pode continuar, só mais baixinho. Se você puder, levante as suas mãos agora comigo. E nós vamos repreender toda emboscada do rei da Síria. Nós vamos repreender todo ataque das trevas. Senhor Deus, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, nós te pedimos. Envia mais os teus exércitos. Envia mais os teus anjos. E nós, o teu povo, Senhor, que também fazemos parte deste exército, que somos o teu exército aqui nesta terra, nós declaramos que há poder no nome de Jesus. E repreendemos toda obra das trevas, toda palavra maligna, todo espírito maligno que se levanta contra a tua igreja, contra as nossas vidas, contra as nossas casas. Nós declaramos que há poder no nome de Jesus.
espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de desânimo, espírito de confusão na mente, de confusão entre as famílias, espírito de angústia, espírito de desespero, espírito de tristeza, espírito de medo, espíritos que procuram levar o teu povo a cair no pecado, a se afastar de ti, o espírito de desânimo, nós repreendemos em nome de Jesus. E vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai quebrando as fortalezas nas mentes, vai quebrando a pedra no coração e dá a cada um coração sensível à voz do teu Espírito. Renova, levanta, fortalece a tua igreja mais e mais. Senhor, aviva o que está caído, Senhor, e derrama porção dobrada ao que está de pé, Pai amado. Nós repreendemos o diabo, repreendemos as trevas e declaramos: inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas, porque somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoando cada lar, Senhor. Vai mandando fogo agora, Deus. Que o teu fogo vai queimando todos esses espíritos malignos. Toda palavra lançada seja quebrada, queimada agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, e assim como Eliseu, onde ele chegava era reconhecido e chamado homem de Deus. Que os maridos sejam reconhecidos dentro de suas casas como homens de Deus. Que as mães, as esposas sejam reconhecidas como mulheres de Deus. Que os jovens sejam reconhecidos como filhos, jovens de Deus, cheios do Espírito da glória do Senhor. E a família unida vencerá todas as guerras em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu sou o único crente na minha casa. Então é você que vai lutar essa guerra, mas você não vai lutar sozinho. Ah, Senhor, pastor, dentro da minha casa, meus familiares servem em outras situações. Não tenha medo, isso não é problema também, porque maior é o número daqueles que estão contigo nesse momento. Os anjos de Deus estão ao teu redor. E exércitos estão invadindo os lares, estão agora rodeando e operando. Deus, não há quem possa impedir. Então receba, se levante na força do poder, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, na autoridade da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. E em nome de Jesus nós podemos declarar, declare assim comigo: a vitória é minha, em nome do Senhor. Ore assim comigo: Senhor Deus, neste momento eu declaro, a minha vida está em tuas mãos. E assim como Eliseu declarou para aquele servo: não temas, eu ouço a voz do teu Espírito. E eu também declaro: não temerei mal algum, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo. E a tua vara, o teu cajado me consolam. Senhor, derrama sobre mim nesse momento a unção, o óleo, e me faz transbordar com teu Espírito Santo. E eu já sei, Senhor, que já tem uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos. Senhor, fortalece as minhas mãos para a guerra. Fortalece as minhas mãos, Senhor, para a peleja. Senhor, nesse momento me revisto com toda a armadura celestial e declaro: maior é o número daqueles que estão comigo. E eu também declaro com toda alegria: maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Diga assim: quem habita em mim é o próprio Deus, é o próprio Senhor da glória. Por isso eu não temerei nenhum mal,
E em nome de Jesus, levante tuas mãos mais uma vez e diga: em nome de Jesus, eu repreendo todas as emboscadas, todos os ataques, e declaro: inferno, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio nas promessas, estou firmado nas promessas, estou firmado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Você está na tua casa, glorifique ao Senhor. Onde você estiver, se você puder, glorifique ao Senhor. Se você não puder abrir os teus lábios, pelo lugar onde você estiver agora, com o teu coração, diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigado por tudo que tu tens feito, Senhor. Mesmo em meio a toda essa aflição que a terra está passando, Senhor, sabemos que as nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, que tu tens o controle de todas as coisas. Continua guardando a tua igreja, abençoando o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, ainda vamos levantar mais um clamor pela nossa nação. Mas coloque aí, por favor, isso. Nós vamos colocar aí na telinha as contas da igreja. Não estamos aqui para pedir dinheiro. Não preciso nem dizer que não estamos aqui por causa de dinheiro, mas faz parte do nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor. É assim que nós mantemos a casa de Deus, é assim que nós avançamos na obra do Senhor. Você que desejar abençoar a casa de Deus, a obra do Senhor, você pode fazer então um depósito, pode fazer transferência nessas contas. E durante toda a semana, das 9 da manhã às 9 da noite, nós temos aqui o disco oração, temos irmãos, irmãs, sem aglomeração, é lógico, atendendo o telefone para dar uma palavra de vida, de esperança, palavra de fé, palavra de Deus, e orar por aqueles que procurarem a oração, estarem assim, abençoando vidas. Amém? Hoje, ainda nesse domingo, estaremos aqui novamente, ao vivo, às 7 horas da noite, 19 horas da noite. Esperamos todos vocês. Divulguem, compartilhem. Amém? Glória a Deus. Então vou pedir aqui, Rodrigo, pega aqui. Marcelo, você pega aquela dali. Vamos mais uma vez levantar um clamor pela nossa nação, pelo nosso estado. A igreja do Senhor é sim a boca de Deus aqui nessa terra. Nós somos os profetas de Deus nessa geração. Se você puder, mais uma vez, levante assim um pouquinho as tuas mãos. E creia que vai sair fogo das tuas mãos agora. Sabe, igreja, sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós abençoamos, nós somos também abençoados. Isso é tremendo, é maravilhoso. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos paz. E como estamos precisando de paz? É orar. É orar. É orar. Orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, por esse culto de louvor, de adoração, pela tua palavra ministrada às nossas vidas, pelas orações que já subiram. E antes, Senhor, de encerrarmos, mais uma vez levantamos um clamor, Senhor, pelo nosso estado, Rio de Janeiro, por cada estado da federação desse país. Levantamos, Senhor, um clamor por todo o nosso Brasil. Senhor, nós pedimos, ó Deus, venha atuar, Senhor, em relação a esta enfermidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem dar um basta. Vem operar, Pai amado, o teu milagre.
Queremos voltar, Senhor, a trabalhar, queremos voltar a estudar, queremos voltar, Senhor, a podermos viver, ó Deus, a nossa vida de forma santa, é lógico, diante de Ti. Queremos voltar a estarmos congregados em Tua casa, Senhor, nos abraçarmos, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos, cantarmos, dançarmos, orarmos juntos na Tua casa, Pai. Sim, ó Deus, eu creio que eu posso declarar que apesar de todas as tristezas, lutas, Senhor, essa quarentena, Senhor, tem sido, ó Deus, de algum proveito para os lares, porque os lares estão mais unidos, Teu povo está Te buscando mais em casa, mas queremos voltar também para a Tua casa. Senhor, opera, Senhor, na economia, opera na política. Te apresentamos, ó Pai, os nossos representantes. Senhor, as autoridades, tem misericórdia. Senhor, vai amarrando os espíritos malignos, o principado, Senhor, maligno nesta nação. Vai queimando, Senhor, em nome de Jesus. Deus, se seja feita a Tua vontade aqui nesta nação, nesta terra. Em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria, dá a direção, dá o discernimento. Repreendemos toda obra maligna, toda palavra maligna, todo espírito maligno, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa terra. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, do norte ao sul, do leste ao oeste. Abençoa a igreja brasileira. Continua levantando a Tua igreja com mais força, com mais poder, com mais autoridade. Visita os Teus ungidos mais e mais. Visita os Teus profetas. Visita cada membro, Senhor, do corpo de Cristo nesta nação. E que cada homem, cada mulher, Senhor, venha se posicionar, Pai amado, como o Senhor, o profeta Eliseu. Em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, clamando, orando, se santificando, Te buscando, abençoando esta nação. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui. Continua, Senhor, nos usando conforme a Tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto, Pai amado. E cremos, Senhor, que mais tarde será a porção dobrada derramada sobre nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, todos os lares, todas as famílias, o povo de Deus. Fica firme, fica no Senhor. E mais uma vez, um abraço, muitas saudades. Mas em breve estaremos reunidos juntos na casa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.